pessoal, todo mundo animadíssimo para começar uma turma novinha. Nosso Português Gold aí. Vou passar os próximos 12 meses na sua companhia e eu tenho certeza de que vai valer a pena, porque 2023 será o seu ano. Você terá o seu nome no Diário Oficial ali entre os nomeados, não é nem aprovado. Não tenho dúvida disso. Bom, para a gente começar organizado, eu vou explicar o que é o nosso curso e basicamente o que a gente planejou para você. Então, o nosso curso ele envolve toda a teoria cobrada em língua portuguesa, do mais básico ao mais avançado, muitos exercícios. Nós vamos corrigir em sala de aula mais de 1000 questões por assunto, provas completas, com foco em interpretação de texto, com foco em provas mais atualizadas, que seriam as provas de 2023. Então, ao longo do nosso ano, a gente vai costurando aí todas as necessidades de vocês para que a gente chegue lá no fim do ano com essa sensação de dever cumprido e que você, enfim, veja o seu nome no Diário Oficial. A gente sabe, né, gente, que o português é uma parte dessa equação, mas eu sei que você está cuidando das demais pontas também e é isso que vai fazer a diferença. O seu esforço, o seu estudo, a sua dedicação. Então, essa responsabilidade é sua. Eu estou aqui para poder ajudá-lo nesse processo e tenho certeza de que vou poder contribuir com você. Bom, então vou começar apresentando o nosso livro de planejamento. O livro de planejamento, gente, é a base do nosso curso. Eu diria que neste próximo fim de semana, neste fim de semana, comecei o curso, tá? Essa é a sua primeira aula. Você tem que se dedicar ao livro de planejamento. Leia o livro. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não estou conseguindo acompanhar, porque são muitas coisas. Por exemplo, no nosso livro de planejamento, aqui a gente tem uma página com todas as partes do seu curso. Eu vou passar com o livrinho aqui para vocês. Então, todas as partes do seu curso devidamente identificadas, qual é a pasta correspondente à matéria, tudo direitinho. Só que às vezes a gente ignora o livrinho de planejamento. Ô Flávia, mas eu comprei o curso, meu livro ainda não chegou de planejamento. Não tem problema, ele está postado na área do aluno. Tá lá, planejamento de estudos, exatamente para que você não perca tempo, né? Bom, então aqui está o nosso guia para o curso e nesta aula de apresentação eu vou começar falando um pouco do livrinho de planejamento, mas vou apresentar os materiais que nós vamos usar. O nosso livro de referência vai ser a gramática, o Português Gold, a gente está usando a 13ª edição, então nós vamos corrigir muitos materiais deste livro, as 1000 frases que aqui estão, os exercícios por assunto, os exercícios de fixação, as provas completas. E no livro ainda você dispõe de inúmeras questões comentadas em texto. Então as que estão comentadas em texto não serão foco do nosso curso, porque você, obviamente, pode começar por elas ali para poder fazer a fixação da matéria. Só que tudo está indicado no seu livro de planejamento. Ah, estudei fonética. E agora? Qual é a página do livro Português Complicado que eu leio a matéria de fonética? Isso está no seu livro de planejamento. Por isso que eu acho que é importante a gente ter um contato com esse livro de planejamento. Além do livrinho de planejamento, nós temos um livro específico com foco em interpretação de texto. Então, neste livro, nós vamos trabalhar fichas para poder revisar os conteúdos de texto e também 25 provas completas, cujo foco vai ser a interpretação de texto. Claro, gente, que a gente vai trabalhar bancas variadas. Se eu quiser pegar uma interpretação de texto mais pesada, eu vou ter que pegar, por exemplo, provas da FGV. Vou ter que trabalhar com vocês, com bastante consistência, provas da FUMAC, que são mais teóricas, mas que trazem aí vamos dizer assim, um arcabouço de texto interessante para a gente revisar conteúdos de interpretação. Também vou ter que trabalhar alguma coisa da FCC, por causa de inferência, vou trabalhar alguma coisa do Sebrasco, enfim. A ideia é a gente trabalhar um mix que permita você fazer prova de qualquer banca, tá? Então nós vamos desde bancas maiores a bancas menores também. Bom, aí nós temos o livrinho de correção de provas, que o nosso objetivo aqui é exatamente revisar a partir de provas. Então nós vamos fazer 25 provas completas e aí a partir dessas provas completas revisaremos os conteúdos que foram assimilados ao longo do nosso curso. A gente também tem uma sessão só de simulados. Nessa sessão também a gente vai revisar conteúdos, obviamente, né? Este é o nosso livro de fichamento. Então, basicamente, no livrinho de fichamento, um FR que é de Flávia Rita, tá? Então, no livrinho de fichamento, o que a gente vai trabalhar?
os conteúdos. Você vai perceber que nesse livro a gente tem a parte fazendo, que eu vou fazer com vocês em sala, e a parte refazendo no próprio livro, que é a ideia de você depois tentar fazer essas fichas e também você poder destacar, né? Porque o aluno fica com vontade de falar assim, eu queria uma parte do meu livro, pra você não perder, né? Você tem duas partes, a parte fazendo e essa parte 2 aqui, ó, que é a parte refazendo. Então essas daqui você vai poder destacar, são as fichas que você vai fazer aí para periodicamente revisar a matéria. Não adianta só fazer, né, gente? A gente precisa realmente ter contato com as fichas. Aí eu vou explicar tudo direitinho. Ô Flávio, você não acharia melhor as fichas já prontas? Gente, o que funciona é uma construção de conhecimento. Então, assim, a gente já sabe que o aluno que vai ali fazer a sua própria ficha, o Mário, o Sacipe, ele vai ter mais resultado. Mas, de qualquer maneira, eu diria o seguinte, se você preferir as fichas já preenchidas, vai dar um print na minha tela, porque eu preenchi todas com você, então isso que vai fazer a diferença. Pense que eu tô lá escrevendo, passando marca-texto junto com você para que você não perca essa fase de assimilação, que é tão importante. Então, a gente tem o livro de fichamento também e aqui o caderno de produção de texto com todas as instruções que você precisa para adquirir conteúdo. Então, por exemplo, nesse caderno eu tenho 52 fichas, eu já fiz vamos dizer assim, a referência para vocês, está lá na área do aluno, eu já fiz, vamos dizer assim, um conjunto informativo para aquele determinado tema. O que você tem que fazer é ler. Flávia, mas eu não estou tendo tempo de ler, então eu sempre coloquei 2 vídeos, porque o aluno que não gosta muito de ler, apesar que eu acho muito importante ler, né, ele tem ali um outro suporte, às vezes um dia que você está mais cansado. Então o objetivo é que a partir das informações que eu já coletei para vocês consigam preencher aqui, ó, 2 causas, 2 consequências, e as informações estão separadas desse modo. Ô Flávia, eu não vou escrever, eu vou imprimir o material e vou colar aqui. Tá, pelo menos leia, né? Isso aí já vai ser de bom tamanho. Mas eu sugiro que você use o recurso motor. Sabe qual que é o recurso motor? A sua mão. Existem vários estudos que mostram que a gente escrevendo, a gente assimila muito a matéria. Então, isso também pode ser importante para você, tá? Então, esse é o conjunto que a gente vai usar de materiais ao longo do nosso curso. São esses livros aqui, beleza? Então, nós temos 6 livros físicos que vão ser usados ao longo do nosso curso, sendo que o livro de planejamento está postado na área do aluno e o primeiro livro que você vai usar, e vai usar muita coisa dele, vai ser o Português Descomplicado, que é um livro com mais de 600 páginas e, lógico, a gente, para esgotar esse livro, vai ter que estudar muito em conjunto, tá certo? Bom, então já apresentei os materiais e aí a gente já falou que o mais importante do nosso curso é você começar pelo livro de planejamento. Por quê? No livro de planejamento, todas as referências necessárias, serão apresentadas a você. Flávia, você acha que eu faço um curso de técnicas de estudo que está lá na área do aluno? Vou falar sobre isso. Não é obrigatório, obviamente, nada é obrigatório nessa vida, né, gente? Vamos falar a verdade? Então, nada é obrigatório. Mas é desejável que você faça um curso de técnicas de estudo. Por que é desejável, Flávio? Porque neste curso eu ensino você a fazer uma ficha, eu ensino você a fazer um mapa mental. Então aqui eu estou pegando uma ficha de aluno, mas só para vocês terem uma ideia, né? E aí a gente sabe que isso vai fazer muita diferença na sua preparação como um todo. Então assim, ó, fichinha, mapa mental, esses recursos, eles são produzidos por você. E é isso que faz a diferença no fim das contas, tá? É aquele aluno que tem coragem de assumir a própria história e escrever essa história a partir de passos bem dolorosos. E esses passos vão requerer atitudes, beleza? Bom, então vamos começar passando pelo nosso livrinho de planejamento, só para você ter uma ideia do que ele traz, beleza? Então esse é o livro de planejamento Gold, deixei aqui o marca-texto, só para você conhecer as seções do livro, tudo direitinho. Então aqui você pode conhecer um pouquinho da minha história, beleza? O texto não foi escrito por mim, mas está ótimo. Aqui, uma frase que eu trago tatuada no corpo: alimento-me de
Alimento-me do desejo de ser melhor a cada dia. E eu espero que você também, gente, porque essa é uma atitude que a gente precisa ter, né? Uma atitude de otimismo e também de buscar uma realidade melhor. Então é isso, né? Você tem que buscar as habilidades que você precisa aí para vencer esse propósito de se tornar servidor. Então aqui eu estou explicando para vocês o que nós estamos fazendo no curso Gold. Então, nós estamos fazendo um planejamento para daqui 5 anos, 2 anos, você de fato, né, poder ter a vida que você está buscando. E isso a gente começa desenhando, às vezes é de trás para frente, é a nossa atitude, né? Então, a gente tem uma meta para os próximos 12 meses, que é ser capaz de gabaritar a prova de língua portuguesa independentemente da banca. Lógico que é uma meta de médio prazo, aprender português. Eu não posso dizer para você que é uma meta de curto prazo, porque não seria verdade, né? A gente tem muitos conhecimentos aí. Na verdade, a gente quer fazer, gente, do quinto, que agora é sexto ano, do sexto ano do ensino fundamental, já até mudou, né? Do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, com profundidade. Então, claro que isso vai demandar aí um esforço maior de todos nós. Só que é isso aqui, ó, nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. É a escolha que a gente faz agora no presente que vai trazer os resultados que nós estamos pleiteando no futuro. Então é nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui com vocês, né? E eu acho que é bem por aí. Você é o autor da sua história, única e exclusivamente o sucesso será seu e você que tem que buscar esse sucesso. Bom, o sumário do nosso livro de planejamento. Então, o livro de planejamento, gente, ele começa com uma parte mais de autoconhecimento, de motivação. Ai, Flávia, eu não gosto disso, então pula, não tem problema. Só que ela tá lá porque, de repente, vai fazer você construir sentido no seu estudo. Às vezes a gente tá ali, começa a estudar, não sabe por que tá naquela caminhada, e aí você, quando percebe propósito nas suas atitudes, você sabe o que você está buscando, você persiste com mais afinco. Então é isso, é uma forma de você se organizar e entender por que você está buscando o concurso público. Então aqui eu começo com dicas para alcançar os seus objetivos de vida, aí a gente trabalha alguns exercícios, né, para esses exercícios são de autoconhecimento mesmo, e aí você pode ou não fazer esses exercícios, vai pulando, essa página não me interessa, esta me interessa, cada aluno é de um jeito. Aqui tem uma seção sobre autoestima e autocontrole, que é muito importante nesse processo, gente, que você não se desestimule a partir de resultados negativos. Resultados negativos fazem parte do processo de aprendizado. Ah, fiz uma lista de verbos, Flávia, com 40 questões, errei 20. Nossa, eu não aprendo. Aprende. Só que o problema é que você quer um resultado imediato e dificilmente isso acontece em se tratando de português. Esse resultado é gradativo. Existem alguns conteúdos que são mais simples, que vão permitir um resultado mais rápido, ok? E outros que vão permitir resultados gradativos, que vão requerer ali esforço contínuo. E é isso que a gente vai buscar para que você tenha êxito no seu concurso. Então aqui a gente tem um exercício de características positivas e negativas, depois eu vou passar isso com vocês. Um texto sobre autoconhecimento. O que é o autoconhecimento pedagógico? Eu já domino um pouco o português? Eu sei quais as matérias que devem ser estudadas para o meu concurso? Eu já defini uma área de concurso? Eu vou para carreiras fiscais, eu vou para a área de segurança pública, eu vou para a área de tribunais, eu faço concurso de prefeitura. Onde eu estou no mundo para que eu possa, de fato, me organizar e levantar os conhecimentos pedagógicos de que preciso para avançar. Então, quais são esses conhecimentos? Isso é muito importante. Claro que existe ali um núcleo básico de concurso público e o português integra esse núcleo básico. Administrativo, constitucional, raciocínio lógico, informática, né? E português são as matérias que constituem o núcleo básico. Mas esse núcleo varia a depender da carreira. Então, você também já tem que pensar ali qual é a sua carreira para fazer um levantamento desse seu ciclo básico e definir as suas prioridades nesse processo, beleza? Então, é um texto que pode ajudar você a se organizar melhor. Então, quais são os conhecimentos pedagógicos? O que são recursos acessórios? Ah, eu preciso de mais tempo. Tá, eu preciso de mais tempo, como é que eu vou fazer? Eu vou acordar mais cedo? É uma opção, quem precisa de mais tempo acorda mais cedo, né? Eu vou abrir mão do meu fim de semana. Então, essas são as estratégias que a gente vai trabalhar em termos de recursos acessórios, tá?
eu preciso de um reforço em uma determinada matéria. Isso tudo está compreendido aí na base do acessório. Bom, então, ainda aqui trabalhando o sumário, eu tenho um capítulo de sonhabilidade. Eu adoro essa palavra, porque a sonhabilidade tem a ver com a viabilidade do seu sonho. Ah, Flávia, mas eu acho que a gente tem que sonhar a despeito do tamanho do sonho. Eu sei, mas a gente tem que sonhar pensando nas ferramentas de que precisamos para a concretização do nosso sonho. Entendeu? Então, assim, sonhabilidade significa você entender quais os recursos que você precisa para alcançar aquele objetivo e se você está, de fato, buscando aqueles recursos para alcançar um objetivo. Gente, se for para sonhar arbitrariamente, vamos sonhar logo com ganhar na loteria. Aí a gente nem precisa estudar. Mas não é muito isso. A gente não está lidando com sorte. A sonhabilidade, ela não tem a ver com sorte. Ela tem a ver com recursos e resultados. Então a gente estabelece uma meta, alcança essa meta e por isso o resultado vem. Então esse é o processo da sonhabilidade. Recurso, resultado. Recurso, resultado. Bom, traçando metas. Então aqui, ó, por que ter objetivos de médio, curto e longo prazo? Como traçar as suas metas, né? Elas têm que ser mensuráveis, palpáveis, a gente tem que estar revisitando essas metas e elas podem mudar ao longo do tempo, nenhum problema. Aqui eu trouxe o painel de eficiência, mostrei mais ou menos como eu faço, vou passar com isso para vocês também. Um texto sobre tempo e produtividade. Por exemplo, às vezes o aluno acha que a vida dele é muito ruim porque ele não pode ficar 8 horas por dia estudando. Primeiro, a maioria não estuda 8 horas líquidas. Isso aí é o que o povo fala na internet. A verdade é que, em grande número, os alunos empossados em concurso público trabalharam ao longo dos estudos, né? E só puderam se dedicar ali, em média, 2 horas por dia. Mas eles mantiveram uma frequência de estudo. E isso é que faz mais diferença. Então, não é a quantidade, é a frequência. Não é a quantidade, é a qualidade do seu estudo que realmente vai fazer diferença, tá? Então, consequências da má administração do tempo. A frustração é a pior delas, porque a gente sabe quando está desperdiçando tempo. A gente sabe quando acorda 10 horas e sabe que deveria ter acordado 8 para estudar. A gente sabe que deveria ter feito uma atividade física quando na verdade gastou o tempo tomando sorvete. Então, nós todos, como adultos que somos, temos uma noção de verdade e consequência. A gente sabe que muitas vezes os reflexos das nossas atitudes, né, são obviamente perceptíveis e é esse o maior drama. O drama da frustração de saber que a gente agiu mal, né? Então, essa primeira parte, ela é muito para você resgatar a sua consciência e o seu propósito. Essa primeira parte é para que você possa realmente se conectar com um objetivo profundo, um objetivo de vida, do qual você não abrirá mão de maneira alguma, né? Porque você vai alcançar. Então, é bem por aí, estudar para alcançar esse objetivo, tá? Aqui algumas dicas para você organizar o seu tempo. Aqui um texto sobre sabotadores. Flávia, mas o que viria a ser sabotador ou sabotadores? Sabotadores são as desculpas que nós encontramos pelo caminho. E faz sentido, porque a gente precisa alimentar a alma quando age errado. Então, por exemplo, aqui em casa, o meu maior sabotador é o meu marido, é o Alexandre. Eu quero estudar, eu quero escrever um livro, eu quero fazer alguma coisa e ele está sempre disponível, né? Porque ele já é funcionário público, ele trabalha menos horas por dia, ele não trabalha fim de semana, geralmente eu trabalho. Então, ele é um grande sabotador aqui na minha logística, na minha rotina. E aí, sempre eu tô lá falando assim, eu tenho que dar atenção pro meu marido, porque afinal de contas, não, gente, eu tenho que dar, mas eu também preciso dar atenção aos meus projetos, né? Se ele me amar mesmo, ele vai respeitar os meus projetos, vai entender que eu tenho necessidades diferentes das deles. E é até uma realidade diferente, eu tenho uma faculdade de medicina para pagar e ele não tem. Então, basicamente, nós temos realidades diferentes e um respeitar a realidade do outro é muito importante. Então, encontrar uma rotina amistosa que respeite as individualidades e os propósitos daquele momento, né? Porque isso é um momento, é importante. Aqui em casa, um outro sabotador é o Tatá, meu filho pequeno, porque a gente tem assim aquela cobrança, né?
Ah, filho pequeno precisa da atenção da mãe, precisa da mãe por perto. E é claro, em certa medida, isso faz muito sentido. Mas o filho pequeno, amanhã também precisa que a mãe seja capaz de custear os estudos dele. Então a gente tem que colocar um equilíbrio nessas relações de culpa e nessas relações de concessão que a gente tem, né, para administrar. Então, os sabotadores, basicamente, são acerca disso aí. E aí, a gente segue com as... Então, essa primeira parte é mais motivacional. Se você não gostar disso, parou aqui, ó. Até a página 27, né? Então, essa primeira parte mais motivacional, e a partir do 6, você já vai conhecer o seu curso. Então, eu deixei no nosso livro de planejamento toda a descrição do curso. Ó, desenho da área do aluno tá lá na página 28, né? O que a gente vai estudar em gramática, teoria, então o programa de curso tá todo listado ali. O que a gente estuda em teoria de interpretação de texto, o que a gente estuda em teoria de redação oficial, o que a gente estuda em teoria do texto dissertativo, frases de fixação do português Gold, por que a gente tem que fazer essas frases, por que elas são importantes nesse aprendizado. O que são fichas curtas? Aí eu vou explicar para você, por exemplo, que as fichas curtas serão feitas por você, não por mim em sala de aula. Eu vou dar exemplos, mas essa obrigação é sua. Ah, Flávia, mas eu acho desnecessário. Não precisa fazer, nada é obrigado, né? Então, fichas curtas, exercícios de fixação, exercícios por assunto, livro de fichamento, interpretação de texto, a prática mesmo, as provas que nós vamos corrigir, redação, texto dissertativo, prática, caderno de provas, as provas do livro Português Descomplicado. Isso aqui, ó, provas completas material online, porque são os materiais de 2023. Então, não tem jeito de eu fazer um livro físico. Por quê? Eu vou postando as provas de 2023, Flávia, todas não tem jeito, né, gente? Porque há inúmeros concursos de prefeitura. Mas dos maiores concursos, geralmente eu vou pegar os concursos de tribunal, vou pegar os concursos de área fiscal, vou corrigir essas provas de 2023 e vou deixar lá na área do aluno para vocês, beleza? E aí fica mais fácil para a gente poder dar celeridade a essas provas também. Bom, os simulados para a gente revisar os conteúdos, né? E o curso de técnicas de estudo, que ele também está lá disponível para você. Então, nesse curso, eu vou explicar para você, por exemplo, como funciona o aprendizado. Ah, existem alunos que são mais sinestésicos, mais auditivos, mais visuais. Todo mundo tem um pouquinho de cada uma dessas características. A questão é que há algumas que predominam em determinados perfis de aprendizado. E aí a gente vai trabalhando esses perfis para que você se reconheça e estabeleça a melhor forma de estudar. Cada aluno aprende de um jeito, não existe fórmula mágica. Então, por exemplo, uma coisa que eu bato sempre no curso de técnicas de estudo é que se existisse um atalho adequado para todo mundo estava empossado. Não é verdade, gente. Existem alunos que vão precisar de aula, existem aula que eu falo, videoaulas. Existem alunos que vão se dar muito bem com o PDF, alunos que vão precisar integrar o PDF a videoaulas. Existem alunos que vão gostar de fazer mapa mental e vão assimilar muito bem a partir dos mapas mentais. Alunos que não têm afinidade com mapa, mas assimilam muito bem. Alunos que só de ouvir já fazem uma seleção da matéria e conseguem aí, por isso, resultados muito bons. Alunos que vão passar em 1 ano no concurso dos sonhos e outros que vão demorar 5, 6 anos para passar no concurso dos sonhos e alguns que vão passar em 10, mas que não desistirão de si mesmos e por isso vão alcançar os seus objetivos de vida. Então, cada um, dentro da sua particularidade, tem que estabelecer a melhor forma de estudar. E a gente vai se reconhecendo, vai vendo o que vai dando certo a partir de testes. Testar é mensurar o seu resultado. Estou melhorando? A única coisa que eu diria é que sem fazer exercício ninguém melhora, tá? Então a prova não é uma loteria. Você não pode ir para a prova sem ter mensurado como você está antes. E para isso a gente precisa fazer exercício. Então mensurar o resultado é uma obrigação. E aí no seu livro de planejamento isso já está programado para você. Então a gente já tem as fichas de controle. Você vai saber como você está. Bom, aqui eu trabalhei os ciclos de aprendizado, então a fase do conhecimento em que a gente vai ter contato com toda a matéria de língua portuguesa. Ah, o que eu vou estudar, por que eu estou estudando, isso cai muito, isso cai pouco, né? A fase de assimilação, que a gente vai fazendo exercícios por assunto, vai fazendo fichas, que
que é a fase que a gente tenta ali, gente, reter a matéria. Para assimilar, eu preciso reter. Uma coisa é assistir a aula, nossa, eu entendi tudo, verbo haver com valor existencial não varia, é um caso de oração sem sujeito. E outra coisa é chegar lá e aplicar isso dentro de um exercício, né? Porque cada banca vai cobrar de um jeito, então a gente precisa reconhecer isso dentro da lógica dos, vamos dizer assim, dos concursos mesmo. Então, a fase do conhecimento em que a gente vê a matéria, a fase da assimilação, em que a gente de fato assimila essa matéria, entende o conteúdo, e a fase de aprofundamento, que a gente mistura tudo, né? Porque quem dera se houvesse lá uma questão que é só de concordância e outra que é só de crase. Não, a vida não é fácil, meu filho. Existem bancas, por exemplo, até bancas que eu considero até relativamente simples, como a VUNESP, que elas vão trazer um enunciado que vai misturar concordância, crase e regência. Analise a alternativa correta do ponto de vista da concordância, da crase e da regência no mesmo enunciado. A FCC, por exemplo, vai preferir assim, ó, assinale a alternativa clara, correta, coesa, acerca desse livre comentário sobre o texto. Quer dizer, vai de tudão, vai olhar tudo. Então, existem várias questões que vão misturar todos os conteúdos de língua portuguesa, às vezes até interpretação de texto e gramática na mesma questão. Então, nessa fase de aprofundamento, a gente está preparado para lidar com isso, e especialmente para trabalhar a partir de provas completas, beleza? Então, essa é a base. Bom, aí eu vou para as fichas de controle. O que são essas fichas de controle, pessoal? Nessas fichas de controle, eu separei para vocês, né, os recursos. Então nós vamos começar pelas aulas expositivas e você vai ler os capítulos correspondentes, por exemplo, no livro Português Descomplicado. Então, para você ler os capítulos correspondentes aqui no livro Português Descomplicado, eu já deixei até a página indicada para você ter que ficar folheando o livro. Então, já deixei tudo planejado para você. Então, fichas de controle, coloquei lá, fiz, não fiz, como que eu fiz, né? Fichas curtas, se você quiser, né? Se o aluno ficar confortável. Mapa mental, se você quiser. Aqui é você fazendo. Então, você não vai só assistir a aula, você precisa preparar um material revisional seu. Flávia, mas eu não quero fazer os dois, que eu acho muito. Não tem problema, você pode fazer um só, né? Pode fazer só das matérias que você julgar mais complicadas, enfim. Bom, aí a gente vai para as frases de fixação do livro, que são 1000, exercício de fixação com as páginas mapeadas, né? Exercício por assunto, livro de fichamento, interpretação de texto, que são 25 provas. Aqui, ó, são 25 provas. Quadro, resumo, que são 52 semanas, sempre com as referências de atualidades. Redação, textos para treino, que eu vou sugerir que você faça 10. E depois vai fazer 10 para correção. Aí as instruções estão no próprio livrinho, tá? Textos para correção, cadernos de provas completas, que são 25 provas. Provas do livro Português Descomplicado, mais 10 provas. Simulados, mais 12 simulados. Mais as provas de 2023 que a gente vai colocar lá. Então, olha aqui, ó. Só de provas completas, olha o tanto. Mais provas de 2023. Né? Técnicas de estudo, se você quiser assistir. E aqui, ó, nessas frases de fixação, são 1000 frases, né? Os exercícios de fixação e exercícios por assunto são mais ou menos 400 questões aqui, fora outras que a gente faz no próprio PDF, tá? Então, no PDF que eu vou trabalhando com vocês, na aula, no PowerPoint que eu vou trabalhando, eu ainda faço outras questões, além das que estão aqui. Então, a gente vai trabalhando múltiplas questões, porque o nosso objetivo é que você seja capaz, em 12 meses, de gabaritar a prova de português, independentemente da organizadora. E eu preciso de você para isso, você tem que se esforçar aí para a gente conseguir o resultado. E aqui o seu planejamento semana a semana. O curso foi projetado para 52 semanas. Claro que nas primeiras semanas existe um estudo mais intenso. Na verdade, eu diria o seguinte, a gente programou de maneira que nos primeiros 6 meses você já teria visto toda a matéria e aí já poderia até estar fazendo muitos concursos, enfim. E aí a gente colocou partes revisionais nos outros 6 meses. Ô Flávia, mas você planejou quantas horas de estudo de português? Dependendo do aluno, entre 4 e 8 horas por semana. Então, vamos imaginar que você deixou um domingo inteiro para português,
É uma opção, né? Entre 4 e 8 horas, porque isso depende um pouco. Você vai assistir às aulas parando o vídeo? Não recomendo. A gente tem que conseguir ali entrar no ritmo. Às vezes nos primeiros dias, beleza. Mas depois é o contrário. Uma lista de exercícios, você pode até acelerar o vídeo para poder só ter uma noção do que está acontecendo ali em termos de correção e fazer uma complementação do seu material, tá? Então aqui, esse é o nosso livrinho de planejamento, vou passar por ele assim, ó, e aí eu vou pegar um PPT aqui só para você conhecer o livro. Assim, só para você conhecer o livro. Então aqui, ó, a gente vai ter lá o seu painel de eficiência, que eu montei o meu para você ter uma noção, né? Lá na área do aluno, eu deixei para vocês um painel de eficiência em branco, obviamente, tá? Tá baseado no meu, você vai trocar. Com 52 semanas. Então, quer dizer, essas cores de referência, elas têm 52 semanas lá para você. Por que a gente deixou 52 semanas? Número de semanas do ano. E aí você tem lá, ó, para poder ajustar a sua vida. Minha vida pessoal, por exemplo, eu gosto de levar ou buscar o Tatá uma vez na semana na escola. Eu já cumpri essa tarefa essa semana. Eu ontem levei o Tatá na escola. Então, isso aqui, por exemplo, tá lá na minha semana X verde. E aí eu vou deixando vermelho, eu vou deixando amarelo, por quê? Eu sei como está a minha vida. Eu sei se eu estou trabalhando, vamos dizer assim, em busca dos meus projetos pessoais ou se eu estou deixando de lado a minha necessidade. Por quê? Quando eu vejo o painel de eficiência se chama rotina. Qual é a minha rotina? Entendeu? Se toda semana eu deixo de fazer o que eu preciso, é claro que eu não vou ter o resultado que eu estou buscando. Então, ó, almoçar com os 3 filhotes ao mesmo tempo, uma vez por semana. Também já fiz isso aqui essa semana. Ontem eu almocei com todo mundo. E agora aqui em casa a gente instituiu a quarta também, à noite, como sendo um dia que a família é obrigada a ficar junta. Não dá pra ficar todos os dias, gente. É uma realidade. Nem fim de semana às vezes dá. Por quê? Eu quero ir pra roça, porque eu gosto de roça. O Tatá, o pequeno, vai comigo, o Vitor quer ficar com a namorada dele, a Júlia quer ficar com a namorada dela, ou seja, não dá. Então, durante a semana, eu busquei me organizar aí para passar um tempo com meus filhos, porque senão fica complicado. Tirar uma noite por semana para o meu marido. Ainda não tirei, mas pretendo. Então, essa semana ainda não. Ir à academia 3 vezes por semana. Já fui uma, então vou deixando aqui. Alimentar-me dentro dos padrões saudáveis pelo menos 5 vezes por semana. Então, a semana que eu enfio o pé na jaca, eu vou colorir isso aqui de vermelho. Porque aí a gente já sabe que essa tarefa não foi realizada e que eu estou me afastando dos meus objetivos de vida. Imagina que lá na área do aluno, você tem uma planilha com 52 semanas. Se toda semana, no domingo à noite, você entrar e colorir lá as suas demandas, você vai perceber se você está mais perto do seu objetivo ou se você, por livre e espontânea vontade, porque não é uma questão de desculpa, tá? Não vai ser nunca uma questão de necessidade, ou se você está se afastando, mesmo que inconscientemente, do que você deseja para si mesmo. Então, essa planilha, para mim, ela faz muito sentido, sabe? Mas não quer dizer que você tem que fazer. Bom, então, ir à academia, alimentar-me dentro dos padrões saudáveis, aqui só no fim da semana, porque, né, hoje ainda é terça. Fazer um trabalho voluntário com duração de 4 horas por semana. Eu faço uma comida, né, toda semana, uma comida que a gente distribui para pessoas em situação de rua, toda quarta. Isso aqui eu já posso colorir porque eu nunca deixei de fazer. Então, a gente trabalha aqui, né, não vai dar errado. Tirar 2 horas do meu tempo para alguém que precisa da minha ajuda uma vez por semana. Então, isso aqui pode ser coisas variadas. Às vezes eu preciso conversar com alguém, é um aluno que me pede alguma atenção especial, é um vizinho, é um idoso que eu preciso visitar. Então, eu sempre falo o seguinte, 2 horas na minha semana que não seja voltado para o meu umbigo, eu acho que faz muito sentido. Visitar minha avó, enfim, N coisas aí que podem estar associadas a isso. Na produtividade, que é você colocando aqui a sua rotina de estudo. Eu tenho que comentar 20 questões recentes de língua portuguesa por semana, eu corrijo geralmente uma prova toda semana, escrever pelo menos 2 textos novos para o blog, corrigir cerca de 100 redações por semana, gravar de 5 a 8 vídeos, ontem eu gravei 4, então já comecei bem a semana, né? Fazer uma reunião por semana com os meus colaboradores. Então eu já sei ali o que é prioridade na minha rotina. Claro que no seu caso, você vai estabelecer outras prioridades. Então, o que seriam suas outras prioridades? Ó, aqui eu deixei para você preencher
assistir a pelo menos 2 vídeos de 1h30 do Português Gold, porque você comprou o curso e é necessário. Então aqui, ó, vai ficar verdinho quando você conseguir atingir essa meta. Fazer pelo menos 20 fichas curtas. Ah, Flávia, mas eu não vou querer fazer ficha curta. Eu realmente acho que é desnecessário, não tem problema. Então, neste caso, né, eu não quero trabalhar com ficha. Ok, tira do seu planejamento, por isso que tem que ser uma coisa customizada, né? Você pensando ali nas suas necessidades. Relação do tempo com a produtividade, a gente já tinha falado sobre isso, né? Então eu deixei aqui algumas referências para vocês sobre gestão de tempo. E aí você vai ver se faz sentido ou não, como você gostaria de lidar com essa gestão de tempo. Então, né, a produtividade ela é sempre uma pedrinha no sapato da maioria, porque a gente precisa administrar bem o tempo e isso não fica claro quando a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa na semana, né? Então aqui, ó, eu trouxe até algumas pesquisas que indicam que os brasileiros, eles têm uma dificuldade muito grande de administrar o próprio tempo. Por quê? Primeiro, a gente acha normal estar atrasado. Então isso já é um péssimo hábito. A nossa cultura já determina que a gente pode entregar na última hora, em cima da hora e depois do prazo. Então, como a gente já tem isso culturalmente, vencer essas barreiras e administrar melhor a própria rotina é um complicador, tá? Eu diria que a principal consequência da má administração do tempo é a frustração. Então, a gente tem ali, né, a frustração como sendo essa resposta maior aos nossos problemas de tempo. Aqui eu deixei algumas dicas para você organizar, né? Então, fazer um planejamento, uma agenda mínima, trimestral, porque quando a gente faz a agenda muito pequena, a gente às vezes acaba assim, vivendo ou apagando incêndio, colocando compromissos que não estavam previstos e aí deixando ali de cumprir as nossas relações básicas. Delegar coisas que realmente não precisam ser feitas por você, se for possível, obviamente. Então, delegar o que você realmente não precisar fazer. Ah, eu adoro fazer supermercado. Eu gosto, mas eu já aprendi que é uma coisa que eu não preciso fazer, porque o Alexandre, meu marido, tem mais tempo que eu, então ele pode ir ao supermercado. O que acontece é que geralmente eu fico enfurecida, porque ele compra tudo diferente do que eu gosto, mas eu já aprendi a lidar com isso, sabe? Flávia, o mais importante para você neste momento é realmente escolher o sabor em pó? Não, então, filha, abra mão disso. Então, realmente ter aquela consciência de que há coisas que a gente não precisa fazer naquele momento. Depois você vai voltar a fazer, obviamente, né? Então, são coisas. Aqui sobre os sabotadores, que a gente já estava falando, né? Então, esses sabotadores são aqueles que têm efeito na nossa rotina, estão sempre atrapalhando a nossa rotina. Esses sabotadores, gente, pode ser, por exemplo, assim, vamos pensar numa questão bem simples. São pessoas, você recebe muita visita no fim de semana e você se planeja para estudar, mas a visita chega. Você não tem coragem de falar com ela. Filho, solução, você precisa falar assim, olha, você só pode vir à minha casa no fim de semana depois das 15 horas. E aí você acorda, estuda de 8 às 14, não precisa almoçar antes de 14, fim de semana dá para almoçar mais tarde. De 8 às 14, faz uma pausa aí no meio para comer, fazer um lanchinho. Às 14 você para, almoça, recebe suas visitas depois das 15 horas, você vai ser feliz, porque tem que ter vida enquanto estuda também, é claro, né? Então aí os sabotadores, aqui as partes do nosso curso, então desenho da área do aluno, ó, com tudo explicadinho, ó. Iniciar o curso, suporte, quando você precisar de alguma ajuda dentro, né, do formato do curso, os materiais complementares além dos materiais físicos, né? Então os materiais, o livrinho de planejamento tá aqui, ó. As provas de 2023 estão aqui, os simulados estão aqui. Então, onde é que eu vou achar as provas de 2023? Aqui, ó. Onde é que eu vou achar, por exemplo, Flávia, essa planilha que você está falando da minha rotina? Aqui, você vai ter que preencher, né, gente? Eu não sei a sua rotina, não. Então, a gente tem aqui, ó, as aulas teóricas. O primeiro curso que está lá é o curso de técnicas de estudo, porque, obviamente, se você for fazer, você tem que fazer primeiro, né? Então, o curso ali
de técnicas de estudo, depois a teoria de gramática, a teoria de interpretação de texto, a teoria de redação dissertativa, mas isso tudo está planejado para você semana a semana. Então, todas as teorias aqui planejadas, aí o caderno de produção de texto, as provas do livro Português Descomplicado, as aulas de fichamento, os simulados, as redações desenvolvidas, a correção do livro de Português Descomplicado, os exercícios de fixação, então tá tudo separadinho aqui dentro da área do aluno, a redação oficial, para lá. Então a área do aluno que você vai encontrar lá, ó, é essa daqui. Assim, só para você ter uma noção, tá? Então, beleza. Aí isso ajuda você a se organizar. Aqui, ó, conteúdos programáticos, eu estou explicando cada parte do seu curso, né? Então, nesta pasta estão todas as aulas de gramática do seu curso. São cerca de 80 vídeos aproximadamente, com duração de 1 hora. Então, a gente já sabe o que a gente tem aqui, tá? Então, beleza. Aí eu tenho lá outras questões. Eu tenho redação, teoria, né? Eu tenho aqui o livro Português Descomplicado, mas está em que página? As frases do livro estão compreendidas entre as páginas 594 e 624 do seu livro. Aqui, os exercícios de fixação do livro. Quanto que eu vou assistir? Geralmente 21 dias depois de ter feito a parte teórica. Então já está tudo mais ou menos explicado aqui. Eu vou fazer os exercícios por assunto, 28 dias depois. Fichamento, quando que eu começo? Tá tudo explicado aqui para você ter uma noção do que está compreendido no seu material. E é importante, né, gente? Não tem muito jeito assim. Se você não buscar uma organização, fica mais difícil mesmo, tá? Então, caderno de provas completas, quantas provas completas eu tenho, o curso de técnicas de estudo, eu gravei alguns vídeos para ajudar você a se organizar melhor, né? E aqui eu estou explicando um pouco sobre as fases do conhecimento. Então, olha aqui, ó. Aula expositiva e leitura, que é para você adquirir a matéria. Vai fazer fichas, porque é importante para você assimilar essa matéria também, porque a gente precisa de um aprendizado ativo. Geralmente você vai fazer após 7 dias. Vai fazer as frases do livro, os exercícios de fixação, os exercícios por assunto, porque você ainda está numa fase de adquirir conhecimento. A fase de assimilação, a gente vai revisar essas fichas, fazer textos para correção, fazer questões de redação oficial, fazer questões de interpretação e fazer já provas completas. Então, a gente vai trabalhar com as fichas longas, que são as fichas do livro, desse livro aqui, ó, do livro de fichamento. Então, a gente vai trabalhar com essas fichas aqui, ó. Deixa eu botar aqui só para você ter uma ideia. Então, a gente vai trabalhar com essas fichas longas que estarão no seu livro de fichamento, assim, ó. Pra você ter uma ideia, tá? E aí, vamos revisar toda a matéria pensando nessa fase de assimilação aí. Bom, na fase de aprofundamento, a gente vai revisar a partir dos mapas que você já fez, se você tiver feito, ou dos resumos. O livro Português Descomplicado, gente, no fim dele tem resumo de todas as matérias. Então, assim, se você não quiser fazer, não tem problema não, eu fiz pra você, ó, quer ver? Vou imaginar assim, ó, terminei um capítulo, aí a gente vai lá e faz um resumo daquele capítulo, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô resumindo tudo de verbo, tá meio clarinho, mas só pra você entender, né? Os tipos de verbo, aqui um quadrinho de conjugação, de dicas, de verbos irregulares, como é que a gente tem as bases. Então, se você de todo não quiser fazer, você tem no livro Português Descomplicado resumos, tá? Ao fim de cada capítulo, e eles vão ser eficientes aí para a ideia de revisar a matéria. Não tem problema, tá? É você se conhecer também, saber o seu tempo e tal. Bom, fazer os textos a partir de atualidades, resolver questões de redação oficial, refazer questões de interpretação, refazer provas completas. Gente, uma prova que você já fez, ela merece ser refeita. Há alunos que falam assim, mas essa eu já fiz, eu sei. Não, você erra às vezes as mesmas questões. Pode ter certeza disso. A gente, às vezes, para assimilar o erro, a gente precisa fazer aquela questão 2, 3 vezes. Então, principalmente se for uma prova em que você não tem saído tão bem, vale a pena incluí-la aí
em uma segunda rodada, beleza? Fazer essa prova novamente. Então, as fases de conhecimento, assimilação e aprofundamento. Essas fases são etapas que a gente tem para adquirir o conhecimento mesmo. Aí depois, gente, a gente tem as fichas de controle. Como eu estava falando com vocês, eu deixei tudo planejado. Então, nessas fichas de controle, olha o que eu tenho. Aula expositiva. Vamos supor que você queira preencher isso aqui comigo agora, tá? Só imaginando. Aula expositiva. Páginas do livro Português Complicado. Página 13. Aula expositiva. Data em que eu assisti a aula de partes da gramática. Essa aula aqui, por exemplo, são 4 aulinhas. Vamos supor que você assistiu a essa aula. Vou inventar aqui, ó. 14/2/2023. Pode ser lá em dezembro de 2023. Não faz diferença. A questão é isso. Data da leitura do capítulo correspondente. Flávia, onde que eu vou ler? Página 13. Tá aqui para você. Ainda tem o PDF, ainda tem o PPT lá, caso você queira acompanhar a aula com outro material. Eu vou ler no dia 15. Tudo bem. Leia no dia 15 e coloque aqui. Beleza? Painel de eficiência. Aqui você pode usar uma cor, né? Ou você pode colocar um ok, quer dizer, eu concluí aquela tarefa. Porque quando você vai olhando para cá e as suas tarefas estão concluídas, isso vai te dando uma sensação de conforto. Então, a minha ideia é deixar tudo planejado para você. Conceitos fonéticos, eu vou assistir no dia 15/2/2023. Eu até falo que o aluno pode deixar planejado, né? O que é planejado? Escreve a lápis como que você pensou nessa rotina aqui. Eu, igual falei com vocês, eu quero que vocês assistam pelo menos 4 vídeos por semana. 2 a 4 vídeos são suficientes. Então, planeja isso aqui para sua semana. E eu já planejei para vocês, tá? Eu já deixei ali indicado. Então, aqui são todos os conteúdos de gramática, com as respectivas páginas que você precisa ler do livro, tá? Tudo direitinho, ó, bem especificado, beleza? Fichas de controle das fichas curtas, se você quiser fazer, né? Aqui, ó, o aluno faz. Eu não quero fazer. Então, não tem jeito. O aluno é que faz. Então, nessas fichas, o que eu determinei foi quantidade. Flávia, qual a quantidade de fichas curtas que eu devo fazer ali, por exemplo, para uma determinada matéria? Então, ó, partes da gramática são 5, porque são 5 partes, uma ficha para cada. E eu já até fui fazendo na aula essa ficha com vocês. Então, a gente vai terminar o curso, se você quiser fazer as fichas, com mais ou menos umas 500 fichas feitas por você. Bom, então nesse caso aqui, ó, partes da gramática, 5 fichas. Aí quantas você fez? Eu fiz 5. Qual que é a data de realização? Eu fiz no dia 15/2/2023. Então quer dizer que eu estou verdinho aqui. Eu comecei direitinho o meu curso e deu tudo certo. Eu fiz as fichas de fonética. As primeiras aulas, gente, são aulas que eu gosto muito de pegar na mão de vocês. Então, eu vou fazendo as fichas com vocês, mas esse não é o objetivo. Você precisa fazer. Eu vou fazendo porque eu gostaria que você aprendesse a fazer as fichas. Eu vou fazendo alguns mapas e tal, para você aprender a fazer esses materiais. Flávia, você sugere linha pautada ou linha sem pauta? Essa aqui tá numa linha pautada. Eu gosto mais das fichas sem pautas. Mas isto é pessoal, o que ficar melhor. Aqui tá de cabeça para baixo, mas só para você ter uma ideia. O que você tem que pensar é o seguinte: simplicidade. Não é para ficar colorido, não é para ficar ali rebuscando, é realmente para poder atingir o seu propósito de fixar o conteúdo. Então, a quantidade de fichas que eu fiz para conceitos fonéticos, eu fiz 12. Ou fiz menos. Eu fiz 15. Né? Porque o menino pode ter feito de 10 a 15, depende de como ele dividiu essas fichas. Quando que eu fiz? Eu fiz no dia 17/2/2023. Nossa, que legal. Então, cumpri mais uma tarefa, beleza? Então, aqui estão planejadas todas as fichas, tá? Por matéria. A redação oficial são 20. Concordância são 45, porque 30 regras no mínimo que a gente tem que ver de concordância verbal e outras 15 de concordância nominal. E nessa ficha curta, o ideal é que a gente coloque uma regra por ficha. Flávia, mas como que eu vou aprender a fazer a ficha curta? Tá lá no curso de técnicas de estudo. Lá
eu tô te explicando o que é uma ficha curta, o que é uma ficha longa, como fazer essa ficha, se você prefere mapa mental, resumo, o que é melhor, beleza? Cada aluno vai ter ali uma afinidade com um determinado tipo de conteúdo. Então, aqui estão planejadas todas as suas fichas. Bom, você pode concluir ou não. Aqui eu também deixei planejado para vocês atividades de mapas mentais. Preciso fazer? Não, você pode fazer. Então, mapas mentais, partes da gramática, um mapa. Porque você vai colocar lá a gramática e todas as partes a ela relacionadas. Conceitos fonéticos, geralmente 2 mapas são suficientes, porque você pode fazer um com os encontros vocálicos e outro com os demais temas ali relacionados à fonética. Mesma coisa, acentuação gráfica, um mapa para as regras gerais e outro para as regras o quê? Especiais. E às vezes, gente, o mapa pode ter como referência isso aqui. Por quê? Olha aqui, ó, tentar te explicar o que você pode fazer, tá? Vamos imaginar que você está estudando lá pelo seu livro, aí acabou a parte de fonética, você falou assim, então beleza. Bom, na parte de fonética, olha aqui, ó, eu já tenho um resuminho aqui, ó, tá vendo? Então, a partir desse resumo de fonética, eu posso fazer o meu mapa. Eu vou lendo e fazendo o mapa, ó, tá vendo? Eu já tenho as referências aqui. Vou fazer um mapa de divisão silábica, eu já tenho as referências aqui. Vou fazer um mapa de acentuação gráfica. Então, ao fim de cada capítulo no livro, a gente também já tem um resumo. Flávia, eu vou preferir só ler mesmo, porque eu não gosto de fazer mapas, ou eu acho que não surte o efeito esperado. Não tem problema. Então, o que a gente tem que pensar é que cada aluno, dentro da sua realidade, vai buscar a melhor forma de assimilar o conteúdo, tá bom? Então, mapas, eu estabeleci aqui uma quantidade para facilitar a sua vida, pra você ter uma noção aqui. Então, quantos mapas? Por exemplo, formação de palavras, eu vou fazer um de composição e outro de derivação, né? Noções gerais de classes gramaticais, vou apresentar todas as classes. Substantivo, vou fazer um mapa, por exemplo, com flexão de gênero, outro com flexão de grau e outro com flexão de número. E aí, a partir dos resumos que estão no livro, você também consegue ter essa referência. De colocação pronominal, vou fazer um só, pronome demonstrativo. E aqui a gente já selecionou os conteúdos. Verbo, como é muito grande, 4 mapas, então tem que, verbo, na verdade, você vai fazer vários, ó, carga semântica, correlação entre tempos e modos. E outra coisa que você pode fazer é, de repente, optar por fazer mapas das matérias mais pesadas. Isso é mais difícil, então vou fazer dessas. Isso aqui eu tenho mais dificuldade, eu erro mais, então beleza. Fazer aquilo que faz sentido para você dentro da estrutura do curso, tá? Bom, fichas de controle para as 1000 frases do livro Português Complicado. Elas estão aqui, ó, entre as páginas 594 e 625. Vai lá no livro Português Complicado, que aí você já vai conhecendo um pouco o seu material, né? Então, eu vou passar aqui, Flávia, vou lá na 594, que eu nem sei o que é isso de frases, para eu ter uma noção do que você está falando. Isso, faça isso, porque se a gente começar certinho, vai ficar mais fácil de você entender. Então, aqui, ó, eu começo com palavras para a gente justificar a acentuação gráfica, dividir em sílaba, porque tem prova que cobra isso, tá? Mas vai ficar nessas frases pequenininhas? Vai vendo, vai que eu tô te vendo, né? Claro que não, né, gente? Então, a gente sabe que, obviamente, nós vamos terminar com frases desse tamanho aqui, ó. Frases grandes, espera aí que eu vou afastar um pouquinho para ficar melhor aqui. Frases grandes, tá vendo? Aqui, ó, eu já tenho frases bem maiores lá na página 624, frases com 5, 6 linhas, que são aquelas pra gente achar o erro. E tudo isso vai ser trabalhado em sala de aula. Então, aqui também tá mapeando, ó. Fonética. Eu assisti a aula de fonética. Quais os exercícios que eu tenho que fazer? O 28, que tem 20 palavras, e o 34. Quanto que eu devo fazer? 14 dias após ter assistido a aula expositiva de fonética, porque aí eu tô sempre resgatando aquela matéria, né? Então, beleza. Se eu assistir a aula lá no dia 14, aqui vai ser mais ou menos dia 21/2 de 2023, mais ou menos, não é uma data específica, tá? Eu fiz um exercício e assisti a aula no mesmo dia, melhor, né? Porque o aproveitamento fica maior. E aí, colori aqui meu painel da eficiência. Aqui, ó, já tá falando, eu devo fazer isso aqui 14 dias após as aulas expositivas relacionadas ao tema, tá vendo? Então, já montei ali
um esquema para você. E aí você vai preenchendo, porque preencher esse controle, pensa que você vai ter ele físico, né? É rapidinho, mas também tem lá na área do aluno, caso você prefira preencher digitado. Livro português descomplicado. Eu vi fonética. Eu quero fazer um exercício de fixação do livro português descomplicado. Então, beleza. Quando, Flávia? Eu vou assistir a aula aí 21 dias depois, então. Então, basicamente, eu vou fazer isso no dia 2 do 3 de 2023. Aqui, ó, vou assistir a aula no mesmo dia. Posso assistir ao vídeo acelerado se eu tiver acertado muito, né? Número de acertos e número de questões. Então, nesses exercícios de fixação, são listas de 10. Eu já sei, tá? Então, são listas de 10. Vamos supor que você acertou 8 em 10, beleza? Beleza. Eu cumpri a tarefa. Toda vez que você tiver errado muito aqui, é legal você refazer esse exercício. Então, você pode deixar indicado. O que é errar muito? Abaixo de 80%, tente refazer a tarefa. Refaça tudo, né? Você está abaixo de 80%, vai refazer essa tarefa aí, beleza? Bom, então tá tudo programado aqui, a questão de QI de si, a questão de interpretação de texto, enfim. Aí, ó, exercício por assunto. Aqui são sequências de 20. São 20 questões por assunto. Terminei fonética. Flávia, eu fiz aquele no dia 3, agora eu vou fazer de novo. Que dia que eu vou fazer isso? Bom, a data é manter um planejamento. Vamos supor que você faça no dia 10 do 3 de 2023. Tá vendo? Você vai lidando com o mesmo conteúdo várias vezes. Isso que vai fazer você assimilar. Eu assisti ao vídeo no mesmo dia. Que ótimo, ajuda. Eram sequências de 20 aqui. Quantas você fez? Nossa, eu fiz 14 em 20. Então, vamos refazer, né? Abaixo de 80%, refaça. Então, abaixo de 80%, refaça as questões. Aqui elas já estão mais agrupadas. Mas aqui, ó, você cumpriu a tarefa, beleza? Então, vai trabalhando aí com as suas tarefas. Aí o menino, às vezes, termina o curso com isso tudo em branco. Isso significa o seguinte, você gastou o seu tempo, o seu dinheiro. E, basicamente, não se comprometeu com o seu próprio, quê? Sonho. Então, ó, às vezes o menino tá lá, super, ultra, mega empolgado com o curso, mas ele vai terminar o curso inteiro com tudo em branco. Isso significa o seguinte, você gastou dinheiro e tempo à toa. Na verdade, gente, você precisa se comprometer com o seu propósito. E se comprometer com o seu propósito é terminar com esse livro todo preenchido, né? Você já sabe que essa é a sua missão. Bom, então aqui as páginas especificadas, né? Tudo direitinho, né? Tudo que você precisa fazer. Livro de fichamento, a gente vai fazer as fichas de fonética, mesma coisa. Quanto que eu fiz? Aqui, ó, data em que você assistiu novamente a aula, porque eu tô supondo que você vai ver mais de uma vez a mesma aula. Nem que seja no modo acelerado, né? Interpretação de texto, prática, são 25 provas. Então, como que eu vou me organizar, Flávia, para fazer essas provas? As datas das provas já estão aqui previamente marcadas no seu livro de interpretação de texto, tá? Então, fichas de controle dos quadro resumos que a gente vai ter que fazer. Pensa, gente, que eu já coletei o material de apoio para isso aqui, ó. Então, olha aqui, o menino falou assim, eu não tenho repertório para fazer redação, eu sou péssimo em conteúdo. Pois é, eu sentei, organizei tudo para você, para que você só estude o material que já está separado. Então, ó, já está tudo separado. O primeiro tema que você vai estudar na semana 1 do curso, reestruturação econômica pós-pandemia. O materialzinho está lá postado na área do aluno para você acompanhar. Aumento do número de casos de suicídio. O material está lá postado para você ler. Aí você vai ler o material conforme a gente combinar aqui, né? E você vai preencher o seu livro de produção de texto, porque é importante. Então, imagine que você está lá lendo o tema 2, né, sobre aumento dos casos de suicídio. Você vai preencher isso aqui a partir da leitura.
Eu já coletei as informações para vocês, eu já deixei os dados, as causas, as consequências, comparei o Brasil com outros países, separei vídeos, então, ou seja, já deixei tudo organizado. Não são materiais grandes, tá? São materiais pequenos, porque eu sei que o seu tempo é preciosíssimo, né? Então, já deixei aqui tudo separado, mas você tem que fazer. O que eu estou separando para você? Uma leitura por semana. Então, são 52 semanas. Gente, claro, se você lesse tudo isso aqui, não ia ter tema que você não desse conta. Porque você tem tudo, ó, pó de arma, educação domiciliar, educação no século XXI, escassez de água, preservação do meio ambiente, depressão, aquecimento, bullying, evasão escolar, expectativa de vida, movimentos anti-vacina, sífilis, combate às epidemias, pejotização, Uber. Então, assim, tem todos os campos possíveis aqui pra gente trabalhar. Ô, Flávio, mas, por exemplo, eu vou fazer FCC, eu precisava de temas mais filosóficos. Tem também, pode ficar tranquilo que a gente trabalha temas mais filosóficos. Então, apropriação cultural e multiculturalismo, né? Então, a gente trabalha alguns temas que são mais filosóficos também, e no material a gente tem vários, tá? Pode ficar tranquilo, porque esses aqui são os que eu tô fazendo uma ficha de atualidades. Mas no caderno de produção de texto, vou mostrar para vocês aqui, ó. No caderno de produção de textos, logicamente sabendo das necessidades de cada público, eu já coloquei aqui algumas referências mais filosóficas. Então, eu trouxe aqui um aspecto de argumento de autoridade, tem lá no seu livrinho de produção de texto, e aí a gente tem um material aqui, ó, só de correntes filosóficas, porque a gente sabe que a FCC, por exemplo, vai demandar esse conhecimento. Então, já trouxe para vocês também. Claro, em outras bancas, ele pode ser desejável para a gente usar como argumento de autoridade, mas na FCC ele acaba sendo essencial, porque às vezes o tema é a lógica do epicurismo, aí o menino tem que saber o que é epicurismo, pelo menos, né? Bom, fichas de controle dos textos para o treino. Lendo no material, você vai entender que esses textos para o treino são textos que você vai fazer e não vai entregar para correção. Mas é importante, porque são textos que você vai fazer, daí uma semana você vai ler em voz alta e vai falar assim, deixa eu ver se isso aqui tá bom. Se você gaguejou, quer dizer, não tá bom, né? Então, vai ler aquele texto em voz alta e vai perceber se faz ou não sentido ali na lógica do seu texto. Então, trabalhou isso aqui, beleza. Textos para correção, ele vai mandar os textos para correção, os temas vão ser bem atuais, né? A gente vai gravando ao longo de vídeo 23 e é óbvio, vou priorizar o que for mais atual, né? Caderno de provas, vai ver lá que a gente já trouxe provas até de 2023 no seu caderno, que houve ali em janeiro, já deu para colocar, mas a gente também vai colocar outras provas no seu material lá na área do aluno, na pastinha de materiais extras, beleza? Então tá tudo programado aqui para você, e aí todas as suas fichas de controle, ó, de técnicas de estudo. Então o que eu vou ver em técnicas de estudo, Flávia? Por que fazer concurso? Você já respondeu essa pergunta? Memória e saúde, o que é a sua fisiologia da memória ali? Gestão do tempo, das finanças e das emoções, porque você vai ter que trabalhar com isso tudo ao longo dessa trajetória. Fases e processos de assimilação de conteúdo, passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, né? Ciclos de estudo, como estruturar um planejamento eficiente, respeitando, obviamente, a sua individualidade, porque cada um tem que traçar um planejamento considerando a própria realidade. Aulas expositivas e os perfis de aprendizagem, né? Há quem precise dessas aulas e há quem não precise. Fichamento, técnicas de leitura e resumo, mapas mentais e técnicas de estudo e PNL. Então, são coisas para você trabalhar, se você achar que faz sentido. E aqui, gente, pensando nas nossas 52 semanas, eu tenho planejamento semana a semana. Então, semana 1, você pode começar o curso em qualquer semana. Não sei qual é a sua semana aí, mas a semana 1, ela vale para você também. Claro que você tem autonomia para adaptar o planejamento. Ele foi feito pensando ali 4 a 8 horas de estudo por semana, considerando que o aluno, terminaria de ver todos os conteúdos em 6 meses e depois revisaria. Não, Flávia, eu prefiro ir mais devagar. Não, eu preciso ir mais acelerado porque eu tenho uma prova mais próxima. Eu vou selecionar conteúdos que eu acho que são mais importantes,
a depender da minha organizadora. Então, cada um dentro da sua realidade vai visualizar a melhor forma. O importante é que você tenha ali a sua lógica por escrito, para você não se perder no meio do caminho, que é isso que a gente buscou fazer aqui para você. Deixar uma lógica por escrito, tá? Então, seu planejamento semana a semana. Na semana 1, olha o que é que eu programei para você fazer. Você pode ir usando, por exemplo, um marca-texto verde para aquilo que você já fez. A apresentação do curso, que é essa aula de hoje. Partes da gramática, que são 4 aulinhas de 1 hora mais ou menos. E a parte de noções de interpretação de texto. Se você for fazer fichas e mapas, aqui ó, escrita livre, você decide. Você vai fazer lá da apresentação do curso, nem precisa. Partes da gramática, noções gerais de interpretação de texto. Ah, Flávia, o que mais que está previsto aqui? Você ler o material de apoio de reestruturação econômica pós-pandemia. Ler este material, porque esse material está previsto. Então, para a semana 1, o que estava planejado para você fazer era isso. Se você conseguir fazer isso aqui tudo, você vai colocar um ok lá na sua área. Ah, então eu não tinha nada para fazer do livro. Não tinha nada para fazer de fixação, ainda não. Eu não tinha nada para fazer por assunto, não. Aqui eu fiz. Eu não tinha redação ainda não. Não, você nem viu a teoria de redação, mano. Eu não tinha material de interpretação de texto para fazer ainda, não. Prova completa? De jeito nenhum. Você nem viu a matéria toda. Como é que você vai fazer prova completa? Né? Ô Flávio, mas nenhum exercício aqui, você vai ver que aqui a gente já corrigiu o exercício. Lá na aula, eu corrigi o exercício aqui com vocês, tá? Corrigi 24 exercícios em partes da gramática. Mas é porque a gente vai trabalhar o exercício depois que já tiver um bloco de conteúdo. Então, na semana 2, olha aqui, ó, semana 2, o que eu vou fazer? Eu vou assistir a essas aulas aqui, ó, conceitos fonéticos, divisão silábica, acentuação gráfica, reforma ortográfica, tipologias textuais. Ah, eu vou fazer mapa dessas matérias ou fichas, escrita livre. Quis fazer, não quis, não faz diferença. Aí você planejou isso aqui. O que mais? Vou estudar o tema aumento do número de casos de suicídio no Brasil. Triste isso, né? Não havia nada planejado. Tirei esses daqui, beleza. Flávia, e na semana 3 já tem exercício? Já. Aí já entra exercício, tá vendo? Lembrando, gente, que a gente está fazendo exercício na aula. Você vai ver lá que eu vou usar exercícios na aula. Só que a gente precisa agrupar matérias para fazer listas maiores, né? Então, na semana 3, eu vou assistir a aula de ortografia, homônimos e parônimos, uso do if, emprego de porquê, figuras de linguagem. Então, eu vou assistir isso aqui na aula 3. E vou fazer essas fichas. Ah, então beleza, deu tudo certo, eu fiz isso aqui tudo, né? Ok. Aí eu vou lá nas 1000 frases que estão da página 594 a 629. Eu vou fazer a questão 1, a questão 28, a questão 29 e a questão 34. E vou lá preencher na minha ficha de controle erros e acertos, né? Ah, mas eu quero colocar aqui também, Flávia, são sempre sequências de 20, tá? Então, vamos supor que você fizesse 14 em 20 na primeira, aí você fizesse 13 em 20 na segunda, ah, eu fiz 18 em 20 na terceira e eu fiz 18 em 20 na quarta. Só se você quiser, né? Não precisa pôr isso aqui não, porque você tem a sua ficha de controle. Aqui nada, aqui eu tinha que fazer a página 321. A 321 eu já sei que são 20 exercícios. Quanto você acertou? Eu acertei 18 em 20. Botei um ok aqui. Tema, li, preenchi a minha ficha, né? Porque aqui você vai preencher lá no caderno de produção de texto. Beleza, terminei essa rotina aqui, rotina concluída. Aqui é a mesma coisa, semana 4. Então, eu fui fazendo isso até a semana 52. Então, aqui, ó, tô só passando essas semanas. 5. Ah, então nessa semana eu tenho esse tanto de exercício para fazer? Exatamente. Então, qual era a minha ideia? Facilitar a sua rotina. Porque às vezes o problema do aluno é assim, o que eu vou estudar hoje? Não, português está programado. Durante 52 semanas você já sabe. Que tema de redação eu vou estudar hoje? Tá programado. Hoje você vai estudar isso aqui, ó. Aumento dos casos de feminicídio. Inclusive, Minas Gerais lidera o ranking, infelizmente, em 2023, entre os estados com maior número de feminicídios do nosso país. Então, estatística triste pro meu estado, né? Mas é verdade. Então, ó, entre 4 e 6 horas
de estudo por semana, até 8, a depender do aluno, porque você pode demorar um pouco mais, tá? Então, aqui, as aulas, tarará, as páginas que você vai fazer, correspondentes, depois você vai lá. O tema, vou estudar fluxos migratórios. Eu vou fazer a prova 2 de interpretação de texto, que é o que está pedindo essa semana. Semana 7, o que é que está programado para semana 7? Essa rotina. Semana 8, e aí vai programando todas as semanas para vocês até a 52ª semana. Então, olha lá. Semana 16, tô lá em período composto, vai ser uma semana dura, porque período composto é muita coisa. Mas aqui tá parecendo pouco, né? Não, é porque é muita matéria e é difícil, né? Então, as provas já separadas, as páginas do livro e as questões que você precisa fazer, o tema que você vai estudar nessa semana, vai ser inclusão digital. Então, ou seja, eu deixei tudo mais ou menos mastigado, né? Claro que você tem autonomia. Concordância parece pouquinho? Não, são 4 vídeos de concordância, concordância verbal e concordância nominal. São 30 casos no mínimo de concordância verbal e 15 de concordância nominal. Então, uma semana que você vai estudar muita coisa, né? E depois você vai fazer mais exercício de concordância, porque aí a gente já tem provas completas, né? Aí vai chegar aqui, você tem questões para fazer. Igualdade de gênero é o tema. E vai já trabalhando. Manifestações culturais e liberdade de expressão, o tema tá em alta e tal. Enfim. E aí, semana 27, e vai passando as semanas. Aí você vai vendo que a teoria vai diminuindo, né? E aqui já é uma teoria, inclusive, de redação, por exemplo, tá vendo? Redação é a pastinha que você precisa olhar lá. E aí, famílias do século XXI. E se você tiver alguma dúvida, nós vamos ter sempre alguém para poder auxiliá-lo aí a identificar as pastas dentro da área do aluno, como fazer isso da melhor maneira possível. Fake news, super atual, né? Linchamento digital, um tema bom também, né? Modernidade líquida, mais filosófico. Os exercícios que você vai fazer estão aqui marcados, o tema, análise do tema 4, eu vou fazer a correção dele. Então, tudo basicamente definido. Aqui as páginas que eu vou corrigir do livro, né? Tudo basicamente definido, porque se você quiser dar uma olhada antes, fazer antes, é isso que é importante, né? Políticas de deslocamento é um tema bom. E aí você vai trabalhando isso aqui até chegar na 22ª semana, vou lá com vocês. Né? Só para você entender como é que o nosso livrinho de planejamento trabalhou. Simulado 9. Aqui você já está fazendo simulado, tá vendo? Simulado 10. Simulado 11. E aqui está fazendo prova também, ó. Simulado 12, aqui fez a prova 24, vai fazer aqui a prova 25. E na semana 52, você tem só o tema de redação. Não vou estudar nada? Não, né, gente? Claro que em todas as etapas você está revisando. Então, no caso aqui, é lógico que eu deixei algumas semanas, vocês vão ver que está escrito assim, ajuste, porque, né, no processo você pode perder alguma coisa. E a gente concentrou a aquisição de conteúdo nas primeiras semanas que eu falo, os primeiros 6 meses, tá? E depois o que você vai fazer é refazer atividades, vai refazer a atividade do seu livro de fichamento, vai refazer o caderno de correção de provas. Isso tudo aí é importante, porque é na repetição que estará a consolidação do conhecimento. Não existe conhecimento sem repetição, a gente precisa insistir, tá? É igual dirigir, atividade motora. Dirigir uma vez só. Na hora que você for dirigir, você vai ficar inseguro. Então, você precisa repetir a atividade para se sentir mais seguro e realmente poder ali ter êxito no seu concurso. Então, assim, isso aqui é para a gente começar organizado. Então, existe um livro de planejamento. Eu diria que no primeiro fim de semana de curso você deveria se dedicar a esse livro de planejamento, conhecendo os seus materiais, tá? Se não chegaram todos os seus livros, não se preocupe, tá? Porque às vezes chega um primeiro, né? O livro Português Complicado geralmente chega primeiro. Não se preocupe. Você precisa do Português Complicado do livro de planejamento. O livro de planejamento está na sua área do aluno, então você pode começar por ele, né? Para não perder nenhum tempo. E pode começar a assistir nas aulas teóricas, porque as aulas teóricas vão demandar tempo. Flávia, eu assisto e copio? Bom,
Primeiro, você pode copiar ou imprimir pelo menos o PowerPoint, sabe o PowerPoint que a gente vai usar lá? 2 páginas por folha, tá, gente? Para economizar tinta, obviamente, e rascunho. Põe lá no modo econômico da impressora, ou usa um tablet. Eu sempre falo que hoje, assim, existem muitos recursos até para a gente evitar a impressão. Por exemplo, se você dispuser de um tablet, é uma boa ferramenta, tablet com canetinha, né? Existem boas opções no mercado com um preço razoável, porque às vezes também ajuda você a não ficar manuseando muito papel e perder os seus papéis, né? Porque a gente começa a manusear. Então, até essas fichas que a gente trabalha hoje, se você dispuser de um tablet, você pode fazer no tablet, fica legal. Existem alguns programinhas, alguns aplicativos de flashcard, de mapa mental, que você pode utilizar. A questão não é recurso, a questão é persistência. Escolha um caminho, pode ser material impresso, pode ser assistir a aula, pode ser o PDF. Flávia, mas a PDF já apoio também? Sim, porque cada um aprende de um jeito. Então, eu tenho vídeo, eu tenho PDF, eu tenho PPT e eu tenho livro português complicado. Então, você tem várias ferramentas para alcançar o resultado. O ideal não é escolher entre as ferramentas. O ideal é mesclar essas ferramentas e potencializar o seu resultado. Beleza? Então, o ideal mesmo, gente, é mesclar as ferramentas e potencializar o resultado. Eu não tenho dúvida de que nós faremos um excelente trabalho juntos. Eu conto com você. Nós vamos brilhar ao longo deste curso. Seja bem-vindo ao Português Gold 2023. Nós vamos juntos por aqui, cheios de energia positiva. Pessoal, um abração. Na nossa próxima aula a gente já começa estudando aí as partes da gramática.